Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, Caderno 5, amarelo, questão 157, azul, questão 165, verde, questão 155 e cinza, questão 158. Em um estudo clínico, 55 mulheres foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos de 11 pessoas. Para testar uma nova medicação, será escolhido um grupo no qual a maioria das mulheres tenham idades entre 20 e 30 anos. Vamos tentar entender. São 55 mulheres, serão divididas em 5 grupos, cada grupo terá 11 pessoas. Essas mulheres vão testar uma medicação e o grupo escolhido será aquele no qual a maioria das mulheres tem idade neste intervalo, entre 20 e 30 anos, inclusive. Os demais grupos tomarão placebo, que é o grupo controle, para garantir o estudo e dar a esse estudo um aspecto científico, metodológico, ou medicações que já existem no mercado. Ele dá um quadro parcialmente preenchido com informações referentes às mulheres dos grupos. Menor idade, maior idade, média, mediana, moda, desvio padrão. Então ele dá algumas medidas de tendência central, como média, mediana e moda, e dá uma medida de dispersão, que é o desvio padrão. Mesmo com o quadro incompleto, existem várias lacunas em branco aqui, foi possível selecionar um desses grupos porque apenas com os dados apresentados no quadro foi possível, segundo eles, identificar o grupo que certamente, aqui é um advérbio de certeza, certamente atendia ao critério da escolha. Então não há dúvida. Com essas informações, existe um grupo onde é certeza que você pode garantir que atende ao que ele precisa. Tranquilo? Então vamos nós. Faremos uma revisão sobre essas medidas de tendência central e a medida de dispersão para a gente depois entrar diretamente na questão. O que é média? Por definição, se eu tenho n termos, n parcelas, n elementos, se eu somo e divido por n, eu tenho uma média. Esse é o conceito mais básico de média, é a média aritmética. Existem outras. Existe a média ponderada, existe a média harmônica, mas a média que nos interessa é a média aritmética. Então, eu vou somar a quantidade de termos e dividir pelo número de termos. Basicamente, seria isso. Se eu tenho um agrupamento com uma determinada quantidade de termos, aqui eu tenho 2, 4, 6, 7 termos, eu vou somar esses 7 termos, vou dividir por 7, somando e dividindo por 7, eu tenho 21 dividido por 7, o que me dá uma média de 3. Essa é a definição, muito simples, não é o objetivo da aula, mas nós faremos algumas revisões só para a gente situar o candidato em relação à questão. O que é moda? É muito comum falarmos que alguém está na moda, algo está na moda. São pessoas ou situações que estão em evidência. Mas, em termos de estatística, a moda é o termo que aparece mais vezes. Se aparece mais vezes, poderíamos sim fazer essa analogia, dizer que é algo que está na moda, está muito visível, está muito patente, muito claro. Então, o que é moda? É o termo que aparece mais vezes numa sequência de dados. Portanto, se eu tenho aqui uma sequência 2, 4, 4, 3, 1, 4, 5, 1, 5, 3, 6, 9 termos, eu tenho o 1 aparece 2 vezes, o 2 aparece uma única vez, o 3 aparece uma única vez, o 4 aparece 3 vezes e o 5 aparece 2 vezes. Então, observando os dados, quem estaria na moda, quem está se destacando, quem está aparecendo mais vezes é o 4. Então, o 4 é a moda. Só que tem um problema. Aparecer mais vezes não significa que vai aparecer na maioria das vezes. Por exemplo, eu tenho aqui 9 termos. O 4 apareceu mais vezes, mas ele não apareceu na maioria das vezes, porque a maioria das vezes seria a metade mais 1. E 3 não é maior do que a metade mais 1 de 9. Então, o 4 é a moda
mas não é o que está aparecendo com a maioria. Ele não aparece a maioria das vezes. Ele é o que está aparecendo mais vezes, mas não representa a maioria dos elementos. Essa observação é muito importante. Aparecer mais vezes não significa que é a maioria. E é o que ele quer, ó. Ele quer a maioria. Ele não quer o que aparece mais vezes. Ele quer a maioria. Desse modo, vamos para a mediana. O que é a mediana? É outra medida de tendência central com algumas características. Eu tenho uma determinada quantidade de elementos, de termos, de fatores. Eu agrupo esses termos em ordem crescente ou decrescente. Eu tenho que ordenar os termos e eu vou tomar, se o n for ímpar, se eu tiver uma quantidade ímpar de termos, eu vou tomar o termo central. Então, se eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 termos, o termo central será o quinto. Mas se eu tomar do jeito que está aqui, o termo central seria 1, 2, 3, 4, o quinto termo seria 1. Portanto, eu seria levado a entender, a acreditar que a mediana é 1, mas não. Os dados eles devem estar agrupados em ordem, ou crescente ou decrescente. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5. O termo central será a mediana. Como a gente faz essa mediana? Se eu tenho poucos dados, eu venho eliminando os extremos. Elimino o primeiro e o último, elimino o segundo e o penúltimo, elimino o terceiro e o antepenúltimo e vou eliminando até me aproximar do termo central, e o termo central será a mediana para a quantidade ímpar de termos. Mediana, 4. E o termo central, se você quiser determinar de forma mais rápida, é o número de termos mais 1 sobre 2. Então, 9 mais 1 sobre 2 dá 5. O quinto termo é o termo central, exatamente o 4 aí na ordenação. Se eu tenho agora quantidade par, eu não tenho termo central, mas eu tenho termos centrais. E a mediana será a média aritmética desses dois termos centrais. Então, se eu tenho 8 termos, por exemplo, aqui não é um conjunto apenas, é uma sequência de números ordenadamente. Eles estão agrupados aqui e agora eu vou ordená-los. 1, 2, 3, 4, 4, 4 e 5. Se eu usar o mesmo critério, eliminei os extremos, eliminei o segundo extremo, eliminei o terceiro extremo, que eu vou criando, e eu tenho dois termos centrais. A mediana será a média aritmética desses termos centrais. São 2, soma e divido por 2. Então, a mediana, que anteriormente era 4, salvo engano, ela agora é 3,5. Eu tomei a média aritmética dos termos centralizados. Então, a gente fez uma revisão sobre média, uma revisão sobre mediana, e agora faremos uma revisão sobre variância. O que é a variância? É uma medida de dispersão que vai me dar o quanto determinado número está afastado da média. Por isso que eu faço a diferença entre o número, a média, elevo ao quadrado e divido por n, esse somatório. Na variância populacional, eu divido por n. Se for uma amostral, eu divido por n menos 1. O caso aqui é uma variância populacional, então eu vou dividir por n. Como ficaria? Se eu tenho uma sequência 1, 3, 5, 7, a média eu somo e divido por 4. São 4 termos. 16 dividido por 4, a média é 4. E agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular cada termo em relação à média. 1 menos a média, 3 menos a média, 5 menos a média, 7 menos a média. Vou elevar ao quadrado, faço o somatório e divido por n. n é 4. Então, eu terei 20 dividido por 4, a variância é 5. É uma medida de dispersão. E, por fim, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. A variância era 5, o desvio padrão vai ser raiz quadrada de 5, portanto, o desvio padrão é aproximadamente 2,23. Então, nós fizemos uma breve revisão sobre os elementos que estão aqui na tabela para a gente poder argumentar de forma mais sistematizada em relação aos itens. Aí ele dá uma informação, menoridade, e coloca no grupo de 11 pessoas,
o número 20. Isso não diz absolutamente nada. No quinto grupo, menor idade é 20. Isso não diz absolutamente nada. Então, não posso tomar nenhuma decisão que seja certamente como a correta. A mesma coisa em relação à maioridade. A maioridade é 35. Só isso. Eu não posso, a partir daí, decidir de forma assertiva que o grupo 5 com a maioridade de 35 satisfaz. Até porque o meu grupo controle é de 20 a 30. Então, também sem possibilidades. O item 3, a média, ele fala que a média é 25. O que é a média? Eu vou somar todas as 11 idades e vou dividir por 11. Eu tenho uma média de 25. A média da idade das mulheres é de 25. Eu posso ter idades para mais e idades para menos. Só que eu não tenho como garantir isso. Mas, quando ele diz que o desvio padrão é de 10, ele está dizendo que a partir da média eu tenho uma dispersão para a direita de mais 10 e uma dispersão para a esquerda de menos 10. Então, eu posso variar de 25 até 35 e de 25 menos 10 até 15. Olha, eu tenho de 20 a 30. Se eu extrapolar com esse desvio de mais 10 e menos 10, eu vou sair do parâmetro que ele exigiu. Então, está fora. Depois ele diz que eu tenho uma média de 25. Quando eu somar todas as idades e dividir por 11, eu terei uma média de 25, mas o desvio padrão é só de mais 1. Então, esse valor ele pode ser acrescido em mais uma unidade ou ele pode ser diminuído em uma unidade. Aqui sim, se eu tenho uma média de 25 e o meu desvio padrão garante que a minha dispersão é de mais 1 e menos 1, até mais 1 e até menos 1, se eu somar mais 1, eu venho para 26, eu estou dentro do intervalo. Se eu subtrair 1, eu venho para 24, eu estou dentro do intervalo. Então, é possível que seja essa média de 25 com o desvio padrão de 1. Então, o grupo 4 é um forte candidato a ser a resposta. Vamos para a mediana. A mediana, eu posso considerar quantidade ímpar ou quantidade par. O que diz a mediana? Diz que eu tenho, quando eu agrupar todos os 11 elementos com todas as 11 idades, o termo centralizado será uma idade de 25. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Essa idade ela pode extrapolar para mais 9 ou para menos 9. Se eu somar mais 9, eu passo de 30. Se eu subtrair 9, eu também venho para um valor abaixo de 20. Então, também está fora. E aqui é o detalhe que talvez algumas pessoas tenham entendido como se fosse a opção correta. Quando ele diz que a moda é de 25. Quando ele diz que a moda é de 25, ele está dizendo que no grupo de 11 mulheres, o que aparece mais vezes é mulher com idade de 25. Mas não significa que é a maioria das mulheres. E ele exige que seja a maioria das mulheres. Como assim? Eu tenho 11 idades. Suponha que seja esta situação aqui. Eu tenho 11 idades. E eu tenho 3 idades iguais a 25. Todas as outras são diferentes de 25. Mas eu só tenho 3 iguais a 25. 3 é a maioria em relação a 11? Não. Mas é a moda? É, porque todas as idades só apareceram uma vez e a idade de 25 apareceu 3 vezes. Ela é a moda. Mas ela é a maioria? Não. Porque de 11 mulheres só apareceram 3 com idade de 25. Foi a que apareceu mais? Foi. É a moda? É. Mas é a maioria? Não. Porque a maioria de 11 é a metade mais 1, pelo menos. Então, seria 11 dá 5,5, 6,5. Tá? Número ímpar vai dar decimal. Exato. Então, a moda não necessariamente significa a maioria que a questão pede. Desse modo, também não é a moda. E por fim, ele faz referência ao desvio padrão. Mas o desvio padrão,
é apenas um dos parâmetros que eu utilizo para saber o distanciamento em relação às medidas de tendência central. Então, o desvio padrão ele avalia o distanciamento das medidas de tendência central. É apenas uma análise secundária, porém essencial na resolução do problema, porque eu tenho uma média. Se eu tenho um desvio padrão muito grande, eu posso extrapolar essa média para mais ou para menos de muito. Se eu tenho um desvio padrão pequeno, eu posso extrapolar essa média para mais ou para menos de um valor bem menor, que foi o que aconteceu no item D. Eu tenho uma média de 25, mas se eu extrapolar no meu desvio padrão, as idades não vão para muito longe, nem para mais, nem para menos. Então, se eu tomar a curva de Gauss aqui, eu tenho uma curva bem acentuada e está muito centralizada. Eu não tenho uma curva muito dispersa na curva de Gauss, onde eu tenho uma curva muito dispersa e os valores muito afastados. Não, o desvio padrão é pequeno, então os valores estão muito mais concentrados em torno da média, que é 25. Desse modo, o gabarito é o item D de dado. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. E, se possível, se achar que nós merecemos, dê uma forcinha aqui para o canal. Muito obrigado. Chegou até aqui e até a próxima resolução. Valeu!